Olá, pessoal! Continuando o nosso estudo sobre algoritmos eficientes, algoritmos não triviais e particularmente eficientes para o problema da ordenação, nessa aula nós vamos focar no algoritmo Quicksort. Como esse nome sugestivo e pouco modesto pode sugerir, esse é provavelmente o algoritmo mais eficiente, o algoritmo de ordenação de propósito geral, baseado em comparações, mais eficiente que nós temos. É claro que depende de nuances e detalhes de implementação, mas em geral, uma boa implementação do Merge Sort vai ser um pouco mais lento do que uma boa implementação do Quicksort. Tá? A mesma coisa vale para o Heap Sort. Aí, algoritmos todos que são n log n no pior caso, o Quicksort costuma ter as menores constantes. E nessa aula, além de ver esse algoritmo super importante, aí, muito eficiente, nós vamos ter a oportunidade de revisitar o paradigma de divisão e conquista, as árvores de recorrência ali para fazer a análise da eficiência do algoritmo e também de entrar num tópico muito importante que é o uso de aleatoriedade para projetar algoritmos mais eficientes. Tá? Aleatoriedade de escolhas aleatórias ou pseudo-aleatórias, mas não precisamos entrar nesse detalhe técnico, é uma ferramenta poderosa, muitas vezes menosprezada, mas muito importante para o projeto de bons algoritmos. É uma coisa importante para um computeiro ter em mente quando está projetando algoritmos para problemas difíceis. Como eu falei, a gente vai revisitar aqui o paradigma da divisão e conquista. Então, vamos começar relembrando aqui as principais fases dele. Nesse paradigma a gente tem 3 fases. Dividir, em que a gente quebra a instância do problema que a gente está atacando em subproblemas menores do mesmo tipo, em instâncias menores do mesmo tipo ali. No caso aqui, se a gente está falando de ordenação, vão ser instâncias menores, ali, entradas menores, vetores menores para o problema da ordenação. Na fase de conquista, a gente resolve esses problemas recursivamente se eles forem grandes o bastante. Se eles ficarem pequenos demais, eles caem nos casos base. Tá? Percebam que é inerente que eles vão ficando pequenos porque eu estou dividindo, justamente no passo anterior, um problema em subproblemas menores. Então, eventualmente, eles vão ficar pequenos o bastante para cair no caso base, mas se eles não o forem, eu vou resolver eles recursivamente, a partir de chamadas da mesma função ali, chamadas recursivas da mesma função. E, por fim, a fase de combinar é quando eu pego as soluções dos subproblemas e, combinando elas de algum modo esperto ali, eu obtenho a solução do problema original. Notem que isso é essencial, tá? Eu não consigo aplicar divisão e conquista para qualquer problema. É necessário que, para que essa técnica tenha a chance de funcionar e obter algoritmos eficientes, é necessário que as soluções dos subproblemas me ajudem de alguma forma a obter a solução do problema original. Se não foi trabalho realizado à toa, só vou ter um algoritmo menos eficiente e não mais se não tiver essa propriedade aí de que soluções para os subproblemas ajudam a obter a solução do problema original. Recapitulado os passos aí do paradigma, vamos falar de uma ideia aqui e apresentar já na sequência um exemplo para o algoritmo Quicksort. Tá? Então, qual que é a ideia? É separar o vetor entre os elementos maiores e os elementos menores. Pensa, isso é divisão e conquista? Então eu gosto sempre de fazer um paralelo com o Merge Sort que a gente acabou de ver, porque no Merge Sort a fase de divisão era muito simples. Eu quebrava o vetor no meio, escolhia lá o índice que estava na metade do vetor, e eu falava, olha, todo mundo que está à esquerda desse índice faz parte do primeiro subproblema, ali, do primeiro subvetor. Todo mundo que está a partir desse índice e para a direita faz parte do segundo subvetor. Era uma divisão muito simples. Aqui eu vou usar uma divisão que, de certo modo, eu acho até mais intuitiva. Olha, já que o problema é ordenação envolve você conhecer elementos maiores e elementos menores. Quando você compara eles, você fala, se eu estou ordenando, quer dizer que tem um menor, tem o segundo menor, o terceiro menor, tem o maior de todos. Isso é inerente ao problema da ordenação, que eu possa dizer que alguns são menores e outros são maiores. Então, por que não quebrar esse vetor original ali entre os elementos menores e os elementos maiores, ou os elementos pequenos e grandes, com relação a alguma referência, a gente chega lá. Então é essa a ideia. Eu vou quebrar entre menores e maiores ali, vou ordenar recursivamente cada subvetor, lembrando do caso base, se algum dos subvetores ficou muito pequeno, e depois que eu tiver os menores e os maiores ordenados, eu consigo combinar ali e obter a minha solução. Para isso ficar mais palpável, vamos considerar o seguinte exemplo.
Tá? Considerem esse vetor aqui com 6 posições, 7, 5, 2, 3, 9 e 8. Eu vou fazer aqui, roubando vocês, eu já digo por quê, vou fazer muito intuitivamente esse exemplo. Então eu vou dividir aqui, de um lado eu vou colocar aqui os vetores menores. Perdoem o fato de que eu não sei desenhar um vetor retinho, então eu vou colocar aqui os elementos menores que são o 5, o 2 e o 3, e no outro subproblema, aqui no outro subvetor, eu vou colocar os maiores, no caso o 9, o 7 e o 8. Notem que eles não estão em ordem, simplesmente de alguma forma ali, que eu não estou dizendo como, aqui foi por inspeção mesmo, né, mas teria que ser metódica num algoritmo que a gente pretende implementar, eu joguei de um lado os menores, do outro os maiores. Daí eu ordeno cada subvetor recursivamente. Então vamos obter aqui o primeiro subvetor ordenado, o 2, 3 e depois o 5. E o outro subvetor, 7, 8 e 9. E daí, para obter a solução, é só concatenar, né? Eu não vou nem desenhar aqui porque é um tempo desnecessário, mas percebam que a fase da combinação é muito trivial nesse problema, né? Nessa abordagem, nesse algoritmo. Simplesmente, se eu ordenei os menores à esquerda, os maiores à direita, simplesmente ajusta a posição, a concatenação desses dois subvetores, me dá a solução do problema original, da ordenação do vetor como um todo. Tá legal, parece muito intuitivo, muito bom. Qual que é a dificuldade desse método? Tem uma dificuldade que está escondida aí, que é o seguinte: o conceito de menores e maiores não é algo tão óbvio quanto pode parecer quando eu falo rápido assim e com confiança. Porque quando eu estou trabalhando com ordenação baseada em comparação, só dá para falar que alguém é menor ou maior quando está comparado com outros elementos. Para vocês terem ideia aqui, por exemplo, nesse subvetor, se eu tivesse o elemento 1000, o inteiro 1000 aqui, ele seria grande, né, nesse subvetor, porque todo mundo aqui está na casa das unidades, né, então ele estaria entre os maiores. Mas se fosse um outro vetor ali, que todos os elementos são na casa do 1000, o 1000 seria o menor. Tá? Então não dá para eu olhar para um elemento, tá, no caso geral, olhar para um elemento e saber que se ele é pequeno ou grande, depende dos outros que também estão no vetor. E então categorizar quem é maior e menor é que vai ser a dificuldade. O subterfúgio que a gente vai usar, já que menor e maior é um conceito relativo aqui, é que a gente vai usar um pivô como referência. Tá? Um pivô vai ser um elemento do próprio vetor que a gente vai escolher. Exatamente como escolhê-lo vai ser mais para o final dessa aula que a gente vai entrar nisso, e é muito importante, mas por hora vamos dizer que a gente escolhe de modo arbitrário, peguei um cara lá para ser o pivô, e daí o que eu vou falar é que todo mundo que é menor ou igual a ele vai ser elemento pequeno, vão ser os menores. Todo mundo que é maior do que ele vão ser os elementos grandes. Então, tendo um pivô, aí eu consigo definir ali claramente quem é menor, quem é maior, consigo implementar esse algoritmo. E é exatamente essa a ideia que a gente vai ver agora no código aqui do Quicksort recursivo. Percebam que eu tenho aqui, né, P indicando a primeira posição e R a última. Chamar atenção para vocês que a gente adotou uma convenção um pouco diferente do que a gente tinha usado no merge sort, tá? Então não se confundam. Dado o nosso vetorzinho aqui, eu estou dizendo que P é o índice da primeira posição e R é o índice da última. No merge sort, para lembrar vocês, a gente, por uma conveniência ali de como a gente trabalhava com as funções, R era depois da última. Tá? Aqui R vai ser a última mesmo. Isso vocês vão ver que vai facilitar na hora de fazer as chamadas, mas eu podia adotar outra convenção, é só fazer as mudanças de acordo. Tá legal, então eu recebi esse vetorzinho e o que eu vou fazer? Primeiro eu verifico o caso base, é isso que eu estou fazendo aqui nesse if. Se P for menor do que R, quer dizer que a primeira posição não coincide com a última, o vetor tem 2 ou mais elementos. Portanto, ele ainda pode estar fora de ordem, ainda não é caso base, não está trivialmente ordenado, e eu vou executar o que está dentro desse if. Caso contrário, simplesmente a função devolveria, né? Se o subvetor que eu estou ordenando tem uma ou menos posições, ele está trivialmente ordenado, eu simplesmente retornaria. Então, supondo aqui que eu não estou no caso base, entrei nesse if, eu vou chamar uma rotina de separação, tá? Que vai separar os elementos ali entre os menores e maiores, como eu falei. Está escondido dentro dela como que a gente vai escolher o pivô. Não se preocupem com isso por enquanto, nós vamos entrar em detalhes sobre isso, mas por enquanto não se preocupem com isso. O importante é que ela vai jogar os menores para um lado, os maiores para o outro, e ela vai devolver para a gente o índice i aqui da posição em que o pivô terminou. Então, assim,
incrementando o nosso desenho aqui, digamos que ela devolveu esse i, eu sei que todo mundo que está aqui atrás do i é menor ou igual que o valor do pivô, que eu vou chamar de C aqui na minha convenção, tá? E todo mundo que está à direita do i é maior do que C. Então eu vou acabar dividindo, né, entre o pessoal que está à direita do i e o pessoal que ficou à esquerda do i. Foi isso que a rotina de separação fez para mim, tá? Onde aqui C é o valor do pivô. E daí, se eu já joguei todo mundo à esquerda é menor ou igual que i, todo mundo que está à direita é maior do que o valor do pivô ali, né, do que o C, eu vou simplesmente chamar as duas funções recursivas. Aqui o quicksort recursivo aqui com os parâmetros p e i menos 1 está justamente no primeiro subvetor. Então ele vai ordenar recursivamente esse primeiro subvetor. E entre i mais 1 e r, eu vou ordenar o segundo subvetor. Como eu comentei para vocês, quando eu termino essa ordenação, a concatenação é trivial, a parte da combinação é trivial, basta concatenar. No caso, os vetores já estavam justapostos, eles estavam separados por uma convenção ali, né, de p até i menos 1 era o primeiro subvetor, de i mais 1 até r era o segundo, o pivô já estava na posição adequada, na posição i, e aí acabou. Tá legal, então essa é a ideia básica do quicksort. Para finalizar essa introdução ao quicksort, antes da gente entrar em mais detalhes, eu quero só falar de algumas curiosidades para vocês. Primeiro, note que a maior parte do trabalho é feita pela função de separação. De modo semelhante, né, quando a gente estava trabalhando com o merge sort, a maior parte do trabalho era feita pela função de intercalação. Aqui é pela função de separação, mas tem uma diferença importante entre intercalação e separação. Além de serem problemas distintos, a separação ocorre antes da divisão. Quer dizer, o trabalho pesado do quicksort, ele está antes de eu dividir os subproblemas, né? Essa era a parte que era trivial no merge sort. No merge sort eu só identificava ali o índice do meio do vetor e dividia dois subproblemas. Aqui não, aqui eu tenho que realmente mover os menores para um lado, os maiores para o outro, a rotina de separação vai ter mais trabalho. No merge sort era complementar, né? Eu tinha pouco trabalho antes das chamadas recursivas e bastante trabalho intercalando depois. Aqui depois é trivial, eu só concateno os vetores e está tudo certo. Então tem essa diferença aí na estrutura, né? O quicksort é trabalhoso na parte de divisão, o merge sort é trabalhoso na parte de combinação, né? Um antes, outros depois das chamadas recursivas da fase de conquista. E por conta disso, a gente pode dizer que o merge sort ordena o vetor de baixo para cima e o quicksort ordena de cima para baixo. Tá? Esse cima e baixo, só estou brincando com a imaginação de vocês aqui. Pensem na execução do algoritmo ali ilustrada na árvore de recursão. O merge sort ele vai primeiro quebrar todos o vetor, quebrar ao meio, ao meio, ao meio, ao meio. Quando ele chega lá embaixo, tá todos os elementos separadinhos ali, os subvetores unitários. Daí ele começa a ordenar, fazendo as intercalações. Então ele vai ordenando na volta da recursão. Enquanto que o quicksort, ele já na descida, conforme ele quebra, ele vai colocando os menores para um lado, os maiores para o outro, em cada camada, e quando ele chega lá embaixo, está todo mundo já ordenado. Se não ficou claro, fica como um exercício, façam a árvore de recursão baseado ali no código que a gente viu e visualizem como um deles vai ordenando, ali, vai movendo os elementos para o lado certo na descida, enquanto o outro faz isso na subida, na volta da recursão. E só para finalizar, como eu já citei, da mesma forma que o algoritmo de intercalação, ali, resolver o problema de intercalação de modo eficiente é central para o merge sort, vai ser central para o quicksort resolver o problema da separação de modo bastante eficiente. Tá? Eu preciso de um algoritmo linear e de preferência com uma constante baixa. Quanto mais eficiente eu resolver o problema da separação, mais rápido vai ser o meu quicksort. E é isso que a gente vai começar a explorar com detalhes no próximo vídeo.